Olá, o CNJ Entrevista começa agora. Uma vez por mês vamos ter uma edição especial para debater temas de interesse público. Hoje vamos falar sobre o papel do judiciário no enfrentamento à violência doméstica e familiar contra as mulheres no Brasil. E para essa roda de conversa eu recebo aqui no plenário do CNJ a pesquisadora Joana Alencar, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, a advogada Leila Linhares, que é uma das redatoras da Lei Maria da Penha, a juíza Luciana Rocha, que é coordenadora do Núcleo Judiciário da Mulher no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, e a pesquisadora Daniele Queiroz, do Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ. Olá a todas e obrigada pela presença de cada uma de vocês aqui no CNJ Entrevista, edição especial. Antes de começarmos a nossa conversa, a gente vai assistir a um depoimento muito forte que tem a ver com o assunto que vamos discutir hoje. Essa agressão psicológica foi desde o começo do relacionamento, de inúmeras formas. Aí foi piorando, foi pegando no braço, foi quando ele suspeitou de uma possível traição e foi quando ele quebrou meu celular e me manteve em cárcere privado. E aí eu chorei até dormir e quando eu dormi ele ficava me acordando, jogando água na minha cara. Pegou e ligou o ferro de passar e ameaçou que ia queimar a minha cara. Falou que ia raspar o meu cabelo. A gente já tinha essa consciência que a gente não dava mais certo, mas é aquela coisa de insistir, porque eu gosto de você, e vinha o perdão, se repetiu pela segunda vez, e eu sempre falando que a agressão só estava piorando e que uma hora ele ia me matar. E foi onde ele se estressou e falou, a gente vai conversar, e danou a seguir com o carro, e eu comecei a chorar. Aí ele, eu não vou te matar, eu só quero conversar, e essa conversa nunca chegava. Ele parou o carro no meio do matagal, que dava de frente para o entulho, e falou, desce, que agora eu vou matar você. Eu só escutei o meu ouvido zunir e senti o sangue escorrer na nuca. E quando eu passei a mão, eu vi que era sangue e eu parei de chorar. E eu olhei pra ele, ele tava com a arma apontada pra mim e falou, eu já dei um, agora eu vou dar outro. E foi quando eu me protegi com a mão na cabeça e dei o segundo tiro. Olha o que eu fiz na minha vida, eu matei a mulher da minha vida, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu vou me entregar, eu vou me suicidar. Eu tive um apoio muito grandioso da justiça, que foi o psicossocial. E foi onde eu consegui detectar que eu era dependente emocional dele. Que já não havia amor há muito tempo, mas que ele já tinha abalado tanto o meu psicológico que eu acreditava que sem ele eu não seria nada. Aquele ciúmes não é normal. Não naturalize isso. Ele foi só um tapa. Não foi só um tapa. E do tapa ele pode tentar contra a sua vida. Eu diria que o silêncio mata. É fatal. Como a gente viu no depoimento, a violência doméstica e familiar contra a mulher no Brasil é um problema muito sério. E preocupado com a situação, o CNJ resolveu entender melhor como o judiciário enfrenta essa realidade. Fez uma parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, para fazer um raio-x desse cenário. E é pela Joana Alencar que eu começo a nossa conversa. Joana, essa pesquisa foi feita em 12 cidades ao longo de 2018, né? O que foi avaliado nesse levantamento? Exatamente, Natália. Nós visitamos 12 cidades, as 5 regiões do país ao longo de 2018, com o objetivo de entender como é que o Poder Judiciário vem recebendo as mulheres em situação de violência doméstica, especialmente com o olhar voltado para o serviço psicossocial que vem sendo prestado pelo Poder Judiciário também, tanto às mulheres em situação de violência quanto aos homens acusados. Então, nós vemos, a pesquisa focou muito no próprio serviço psicossocial, mas também na estrutura física das unidades judiciárias, no contato que o Poder Judiciário estabelece com a rede local de atendimento à mulher também. Nós tivemos a participação de 14 pesquisadoras, também do país inteiro, das 5 regiões. Essas pesquisadoras passaram cada uma 2 semanas em campo, em média, em cada localidade, acompanhando a rotina da unidade judiciária, do juizado, da vara. Tivemos tanto juizados especializados em violência doméstica quanto varas criminais e acompanhamos o dia a dia da rotina dessas unidades judiciárias, entrevistamos atores jurídicos, entrevistamos promotores, entrevistamos juízes, psicólogos, assistentes sociais, também defensores públicos e mulheres que estavam ali sendo atendidas. Ou seja, o IPEA fez um panorama não só do atendimento, da abordagem às vítimas, também como questão de estrutura também física, né, o ambiente em que essas... Exatamente. O próprio universo escolhido para a pesquisa
ele foi um universo diverso justamente porque a intenção é apreender a diversidade que existe no país, né? Então, nós buscamos um universo representativo das unidades federativas. E nesse universo nós vimos de tudo, nós vimos unidades bem equipadas, mas nós vimos também unidades que precisam se equipar melhor, né? De acordo com o manual de rotinas e estruturação do CNJ, algumas unidades carecem, por exemplo, de uma sala para espera, para que a mulher possa esperar pela audiência separada do agressor, por exemplo. Daniele, você que é do Departamento de Pesquisas, né, aqui do CNJ, né? Como é que o CNJ, o Conselho, vê esses resultados? O levantamento tem números importantes, né? Tem números importantes, foi um trabalho basicamente qualitativo, é bom que se diga isso, e nós temos um levantamento quantitativo que tem sido feito há algum tempo, né? Segundo a resolução do CNJ 254, nós temos a missão de coletar os dados dos 27 tribunais de justiça dos estados para que eles tragam as informações sobre número de processos, a estrutura, né, utilizada, todos os dados sobre litigiosidade, processos novos, processos baixados, os que estão em estoque. Então, a importância do trabalho do IPEA é justamente o fato de que o IPEA é uma instituição renomada do ponto de vista de pesquisa, né, da produção de pesquisas no Brasil, e o fato de que o IPEA é uma instituição independente, ou seja, uma agência externa que vem avaliar o trabalho que o Poder Judiciário vem fazendo sobre esse assunto, né? Então, esse é um aspecto fundamental. Isso nos leva a pensar no quanto nós temos avançado ao longo do tempo, considerando os dados que nós vimos coletando há algum tempo sobre o enfrentamento da violência doméstica no Brasil, e o fato de que esses dados qualitativos nos ajudam a avançar no que se refere ao serviço prestado. A nossa tentativa é de fazer com que cada vez mais a transparência dos dados, a consistência e a qualidade das informações seja cada vez maior para que a gente possa ter subsídios suficientes para o aperfeiçoamento da política. Essa pesquisa que avaliou aí 1 ano de atuação do Judiciário, então, vai balizar aí novas estratégias, provavelmente. Sim, o Departamento de Pesquisas Judiciárias tem monitorado frequentemente a política judiciária nacional com relação ao enfrentamento da violência doméstica. Doutora Luciana, a senhora que é juíza e coordenadora do Núcleo Judiciário da Mulher no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e também ex-presidente do FONAVID, o Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Conta pra gente sobre a atuação do tribunal em relação a essas vítimas de violência aqui no DF. É importante destacar, já que a gente está traçando, né, o papel do Poder Judiciário no enfrentamento à violência doméstica, que tanto a Convenção de Belém como o CEDAW, eles exigem um modelo de atuação judicial bem diferente, né? Eles exigem uma atuação de forma integrada com os outros poderes, né? Poder Executivo, Poder Legislativo, intersetorial, interdisciplinar. Então, tem todo um traçado de um novo modelo de atuação que exige cada vez mais capacitação dos magistrados, cada vez mais investimento na equipe multidisciplinar para atuação, para que a gente possa, de fato, compreender a complexidade da violência de gênero. A gente precisa trabalhar com todos os nossos magistrados, com nossos membros de equipes multidisciplinares, a questão de conceito de violência de gênero e de ideologia do patriarcado como instrumento de trabalho. Se a gente não tiver esse olhar, a gente não vai conseguir tratar com a complexidade que a matéria exige. E é importante ver os grandes avanços que o CNJ tem trazido através das suas resoluções da política judiciária de enfrentamento, com ações e estratégias muito claras e exigências para todos os tribunais de justiça de atuação. Tem uma pesquisa interessante feita por Fabiana Severi, de São Paulo, da Faculdade, né, de Ribeirão Preto, do curso de mestrado lá, uma pesquisa sobre acesso à justiça. E qual é o olhar que a pesquisadora ela traz do papel do desenho institucional das coordenadorias? As convenções internacionais, elas trazem o acesso à justiça não só como um direito, ela também é considerada um meio para a realização de outros direitos humanos das mulheres. Então, se a gente tem esse olhar, uma sentença condenatória apenas não é uma resposta do judiciário adequada. A gente precisa
do poder de punir também como um fator de proteção. Ou seja, trabalhar a prevenção dessa mulher, precisamos trabalhar a investigação, o julgamento com perspectiva de gênero, seguindo as diretrizes da ONU, né, de investigação e julgamento de gênero. Precisamos também de sanções adequadas, de reparação adequada, né, de encaminhamentos da rede de proteção. Cada vez mais os tribunais de justiça têm investido nas equipes multidisciplinares, no atendimento, tanto o tratamento de mulheres como homens envolvidos em situação de violência doméstica, como uma das estratégias para aprimoramento do sistema de justiça. A gente tem investido muito, e aqui trazemos a experiência do Distrito Federal, na efetividade das medidas protetivas. Cada vez mais a gente tem que utilizar, por exemplo, a tecnologia para fiscalizar a medida protetiva, né? A gente está com diversas parcerias com a segurança pública, de tornozeleira eletrônica, a gente está avançando agora por monitoramento das vítimas também. A gente, através de um botão, é possível você criar uma zona de exclusão virtual em que a tornozeleira se comunica com o botão que a mulher porta. Então, geograficamente, você consegue fazer o acompanhamento da distância virtual daquele homem em relação à mulher. Nós temos avançado muito em aplicativos outros, como Viva Flor, monitoramento através da Polícia Militar, parcerias que são feitas, né, como Patrulhas Maria da Penha, que tem em diversos estados, aqui no DF chama Provide, parcerias com a Secretaria de Justiça e Cidadania, que é atendimento psicossocial dessas mulheres, para ter atendimento individualizado. Então, o que a gente tem percebido? Compreender a dificuldade, a mudança, a conscientização das mulheres da violência que sofrem é uma estratégia importantíssima para a gente saber qual a ferramenta que a gente tem adequada, qual a melhor intervenção. Nós temos trabalhado muito na importância de que elas saibam que o rompimento do silêncio, a partir da busca do Estado, né, para que lhe dê segurança, tem sido eficaz. Então, a gente tem buscado divulgar bastante isso, a importância de buscar o Estado, de romper o silêncio, para aumentar essa segurança dessas mulheres, por, de fato, a intervenção judicial tem se mostrado eficaz, especialmente com o coração da lei, que são as medidas protetivas. Doutora Leila Linhares, a senhora que é coordenadora executiva da ONG Sépia e integra um comitê da OEA que avalia a aplicação da Convenção de Violência contra a Mulher. Qual que é a avaliação da senhora sobre esse cenário? Tratar da violência contra as mulheres, ao mesmo tempo que tem que ter uma resposta para a questão criminal, tem que ter uma outra resposta, né, que vai não só para o judiciário, mas além do judiciário, que é diminuir o padrão de desigualdade que existe na sociedade. E, por outro lado, eu acho que a Convenção também coloca, não só a Convenção de Belém do Pará, mas a Convenção das Nações Unidas, né, sobre eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres, coloca a necessidade do Estado ter instituições que atuem nessa direção. O judiciário é uma dessas instituições. E para que essas instituições possam funcionar de uma maneira sensível à questão da violência contra as mulheres, é importante ter a chamada capacitação em gênero. Eu acho que a pesquisa demonstra que houve um avanço nessa capacitação, mas, por outro lado, aponta também falhas na persistência de padrões tradicionais, machismo, ou de uma ideologia familista que faz com que essa mulher, em nome da manutenção da família, dessa família que é violenta, a mulher abra mão da representação, abra mão dos seus direitos. Um outro ponto que a Convenção coloca é a necessidade também de se ter dados quantitativos e dados qualitativos. Eu acho que, nesse sentido, a pesquisa avança também nesse ponto, né? Muito bem, a conversa está ótima. A gente vai para o intervalo agora. Já já a gente volta, não saia daí. E o CNJ Entrevista edição especial está de volta. Hoje o nosso assunto é a violência doméstica e familiar contra as mulheres. A conselheira Daldice Santana gravou um depoimento sobre as iniciativas do CNJ para o combate a esse tipo de crime. Na violência doméstica, o juiz tem que ter uma visão multidisciplinar. Ele tem que ter articulação com todo o sistema de justiça. Não dá para ficar focado só no processo. Ou seja, só na punição. Existe, tanto na lei quanto na política instituída, várias ações que devem ser implementadas com a rede. E quando ela rompe o silêncio, o Poder Judiciário
deve estar preparado para não perder essa mulher, para ampará-la como a lei prevê. Para isso, nós temos que ter magistrados com a habilidade necessária ao acolhimento dessa demanda. E como se faz essa capacitação? Por meio de cursos focados especialmente nesses tipos de violência. Foi editado agora no último mês de junho o formulário de avaliação de risco. Aqueles questionamentos que têm base científica, tá? Não é tirado do nada, tem toda uma fundamentação teórica por trás de cada questionamento daquele. E esse formulário, com outros documentos, né? Não, ele sozinho não tem, ele será apenas mais um documento que vai elucidar, esclarecer e ajudar o juiz a decidir se ele vai aplicar a medida protetiva, porque com base naquelas respostas, ela tem um alto grau de risco da violência se expandir e culminar com o feminicídio. É sim um instrumento que com certeza irá contribuir para que haja não só uma celeridade, mas maior profundidade na análise do grau de risco daquela mulher. Nada está acabado, né? É uma política em construção. Nós passamos a fazer inspeção, passamos a verificar alguns pontos que precisam de aperfeiçoamento. Essa pesquisa que foi encomendada, que saiu daqui do CNJ, pelo programa Pesquisa Justiça, é um olhar externo sobre a atividade, sobre essa política. Então, de dentro, a gente pode não ter uma visão completa do que está acontecendo. O olhar de fora, vindo de fora, de outras pessoas, de uma equipe multidisciplinar, tende a dar mais subsídio para o aperfeiçoamento de todas as ações do judiciário. A proposta pelo CNJ é encaminhar as pesquisas às coordenadorias, todas as coordenadorias, para que elas articulem internamente e com todo o sistema de justiça quais as medidas apontadas ali que necessitam de aperfeiçoamento, eles vão implementar. São ações importantes, como a gente viu, né? E a gente continua agora o nosso bate-papo. O CNJ, de fato, tem avançado, né, na política judiciária de enfrentamento, e o novo instrumento dessa política é exatamente, como falado pela conselheira Daldice, o Formulário Nacional de Avaliação de Risco. Foi constituído um grupo de trabalho, né, contendo, inclusive, juízes do FONAVID, né, Fórum Nacional de Juízes e Juízes de Violência Doméstica e Familiar, com o apoio também da academia, então trouxe literatura especializada também acerca dos fatores de risco, de reiteração de violências graves, violências letais, ou outros riscos de recidiva de violência. Então, a partir do momento em que o formulário, através de 25 perguntas que vão ser passadas para a vítima, em que ela vai responder, especialmente na primeira porta de acesso, quando ela estiver fazendo uma ocorrência policial na delegacia, responder essas 25 questões, vão trazer dados importantíssimos para subsidiar as medidas protetivas pelo magistrado e encaminhamentos para a rede de proteção. Então, nessa nova fase, né, nesse novo espírito do tempo de avanço da política, é necessário que a gente tenha essa avaliação de risco para que a gente saiba fazer uma gestão adequada desses riscos. Sem essas informações, não tem como o Poder Judiciário dar a medida mais efetiva sem saber, naquele caso concreto, qual é a situação vivenciada pela vítima. E o importante é que na resolução que instituiu o formulário, traz exatamente a possibilidade de articulação externa do Poder Judiciário com parcerias com outros poderes, especialmente para fortalecer a rede de proteção. Sem esse fortalecimento, sem essa atuação integrada, nós não vamos conseguir, de fato, romper o ciclo da violência. É uma ferramenta importante para as vítimas, né, doutora Leila? Sim, porque ao lado de recolhimento dessas informações, né, que possa entender melhor, né, qual é a situação de cada vítima, é importante também que o judiciário tenha feito, né, como o CNJ está fazendo, formação de magistrados, né, formação de magistrados para não apenas conhecer os instrumentos nacionais e internacionais de direitos humanos,
para poder fazer esse link entre violência e discriminação contra as mulheres, mas basicamente para terem o que a gente chama de sensibilidade às questões de gênero, porque muitas dessas mulheres elas sofrem, né, pelos estereótipos de gênero, né? Muitas vezes a palavra da mulher ela é desconsiderada, as mulheres são consideradas muitas vezes mentirosas, e por outro lado essas mulheres muitas vezes têm dificuldades de acessar o sistema de justiça por falta de recursos econômicos para pegar um ônibus, né, por desconhecimento da lei. Eu acho que a pesquisa demonstra que a mulher não sabia ler quando recebe, então, né, a comunicação da justiça. Então, todos esses obstáculos que as mulheres encontram para ter acesso à justiça, esses cursos permitem que esses obstáculos sejam debatidos, né? Doutora, essa é uma questão que nós vimos com muita clareza durante a observação das audiências em campo, né? O juridiquês, né, a linguagem jurídica, ela é muito utilizada, ela faz parte da rotina dos processos, os servidores do judiciário, essa é a ferramenta de trabalho dos servidores. No entanto, quando um cidadão comum chega ali, que não tem aquele conhecimento especializado, ele fica um tanto quanto perdido, né? Então, as mulheres que chegam para ser atendidas, elas chegam na audiência e não sabem, elas precisam saber quem é que está ali, né? O juiz, o defensor, o promotor, o diretor de secretaria, às vezes está ali também participando da audiência. Então, a gente sentiu muito a necessidade dessa informação chegar até a mulher, né? Pensamos até em novos instrumentos e mecanismos simples, por exemplo, vídeos sendo exibidos na sala de espera, para a mulher saber da configuração da audiência. Nós vimos também, acompanhamos também algumas unidades da federação, no qual os servidores do judiciário se esforçavam, né, para tornar uma linguagem mais simples, né, para se comunicar de forma mais próxima com as mulheres, para entender, né, que essa necessidade de aproximação, né, da linguagem, para que elas se fizessem entender. Por exemplo, uma das localidades visitadas, quando as mulheres chegavam para fazer a audiência de retratação, tinha uma reunião com assistente social, psicólogo e servidores da casa para explicar como se dá o processo, quais seriam os próximos passos, né? Explicar os atores jurídicos que estariam presentes na audiência, explicar também os casos nos quais elas podiam se retratar e não poderiam se retratar. Então, a gente acredita que é uma experiência válida, uma experiência que pode ser copiada, seguida, né, por outras instâncias. As mulheres com as quais nós conversamos, elas tinham um conhecimento da Lei Maria da Penha, que era um conhecimento que elas adquiriram através das suas próprias relações pessoais, pela televisão. Então, a gente considera que é muito importante que tenham outros meios de chegar até essas mulheres, né? Com foco nessa questão da comunicação também, buscando uma comunicação mais acessível. Interessante esse ponto, Joana, que você trouxe da mídia, né, como fator de proteção. O próprio artigo 8º da Lei Maria da Penha traz isso muito claro, do papel da mídia de não reforçar estereótipos de gênero e, além disso, ser fator de proteção mesmo. A gente tem visto que a busca de ajuda pelas mulheres ela é um processo coletivo. Muitas vezes a mulher busca em casa, né, nas relações mais íntimas, ajuda, depois ela pode partir para a comunidade ou ela, em uma terceira instância, parte para os órgãos formais de proteção. Ou seja, cada vez mais tivermos uma maior sensibilização, né, de que é uma violência, uma grave violência contra a mulher, uma grave violação de direitos humanos, isso bem divulgado na mídia, aumentando a amplitude, né, e a concretude dos efeitos da lei também para punir toda e qualquer forma de violência contra a mulher, nós vamos ampliar essa proteção com múltiplas portas de acesso à mulher. Então, não é só delegacia, a gente precisa trabalhar muito com o sistema de saúde também, o papel da notificação compulsória dos profissionais da saúde, ou até mesmo da comunicação externa, quando a gente tem graves violações, né, que a gente está vendo que tem riscos de feminicídio, do papel do profissional da saúde romper o sigilo e levar os órgãos externos de controle, né, levar o sistema de justiça. É importantíssimo, né, a mídia como grande resposta e até mesmo para a gente estar trabalhando a autopercepção do ciclo. Então, sem dúvida, a conscientização dos direitos, né, da violência contra a mulher, essa grave violação de direitos humanos, é o primeiro passo para reconhecimento da dignidade dessa mulher. E o instrumento formulário, eu acho que ele acaba sendo um instrumento de autoconhecimento também. Sim. Né? Os próprios servidores
sabe? É um instrumento muito universal que fala da vida, do dia a dia das pessoas, fazem a gente acordar para o que está acontecendo, Exatamente. perceber detalhes. Né? Acaba sendo um instrumento não apenas de recolher o dado das mulheres, mas também de sensibilizar esses profissionais sobre a vida dessas mulheres. Né? E a interrupção do ciclo de violência ocorre muito em razão desse coração da Lei Maria da Penha, que são as medidas protetivas. Né? Então, um aspecto interessante como resultado da pesquisa do IPEA foi justamente o fato de que as mulheres atribuíam algo interessante, importante, né? E que trazia efetividade à vida, à interrupção desse ciclo de violência, justamente por meio das medidas protetivas. Elas colocaram isso muito claramente na pesquisa, né? E, além disso, um outro resultado da pesquisa é o fato de que elas disseram que indicariam sim a uma amiga, a uma pessoa que está sofrendo violência doméstica, que busquem o sistema de justiça. Sim, Daniela, então, esse é um aspecto muito importante nessa pesquisa, nesse trabalho qualitativo que foi feito e que tem a ver justamente com essa capacidade que o Poder Judiciário vem apresentando. Isso. Sim. Um ponto positivo nessa questão das medidas protetivas que a gente conseguiu perceber é que em todas as localidades pesquisadas, o prazo legal para deferimento de medida protetiva, para apreciação da medida protetiva, que é de 48 horas após o recebimento da denúncia, ele é respeitado em todas as localidades. Isso foi uma coisa igualitária ali na nossa diversidade estudada. Muito bem, esse é um diálogo sem fim, a gente poderia passar horas aqui conversando, né? E a gente vai torcer para que esse realmente diálogo nunca acabe, porque o tema merece atenção, carece, né? É um tema muito importante. Obrigada pela presença de cada uma de vocês. Obrigada, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui junto com os colegas. E realmente é muito importante essas parcerias. O CNJ tem tomado a iniciativa e que essa iniciativa perdure por muito tempo, porque precisamos de novos conhecimentos, precisamos de novos instrumentos e abordagens para lidar com esse tema. Também para mim foi muito bom estar participando aqui, né, trocando ideias, ouvindo, né, as conclusões dessa pesquisa e, ao mesmo tempo, percebendo essa preocupação do CNJ nesse estabelecimento da parceria, né, parceria com instituições de pesquisa, seja do IPEA, seja das universidades, seja das organizações não governamentais, para que tragam subsídios para que a gente possa realmente melhorar o acesso das mulheres à justiça. Né? Também agradeço a oportunidade desse debate. A partir do momento em que nós temos aqui diversos atores, né? Atores de organismos internacionais, atores da pesquisa, né? O Poder Judiciário aqui vem demonstrando a importância da integração operacional, da nossa troca de informações mesmo, para a erradicação de toda qualquer forma de violência contra as mulheres, em razão de ser uma grande violação de direitos humanos. Os dados estão disponíveis na internet, basta entrar no site do CNJ, cnj.jus.br/pesquisas judiciárias. Lá vocês vão encontrar o balanço das semanas da Justiça pela Paz em Casa, relatórios a respeito dos dados sobre violência doméstica e o relatório final do IPEA estará lá a partir do dia 8 de agosto. Muito bem, então. E o CNJ Entrevista edição especial termina aqui. Na semana que vem a gente volta com mais uma edição inédita na quarta-feira às 7h30 da noite. E lembrando que o programa tem reprises às quintas-feiras às 7h15 da manhã, aos sábados às 5h15 da tarde e aos domingos às 6h15 da manhã. Muito obrigada pela audiência e até o próximo CNJ Entrevista.